Olá, então eu tô aqui hoje para passar para vocês o que Deus me deu para 2015, algumas revelações que Deus me passou na palavra para esse ano de 2015. E eu vou começar lendo Apocalipse 3, versículo 25. No versículo 25 diz assim: Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Uma das coisas que o Espírito Santo falou muito forte no meu coração foi: guarda o que tu tens. E aqui na própria palavra diz, Jesus começa a falar comigo sobre guardar as obras. Primeiramente, guardar as obras. A obra de Deus, continuar fazendo a obra de Deus e não parar de fazer aquilo que Deus coloca no nosso coração para fazer. Guardar as obras, as primeiras obras. E também Deus me falou que vão ser tempos muito difíceis. Tempo de 2015 aí em diante, nós vamos passar por tempos de deserto, tempo de gafanhoto na terra, em toda a terra. É tempo de gafanhoto. É um momento global, um momento mundial que nós estamos vivendo. E Deus me deu o texto, o texto que fala sobre isso, que Deus me deu, é o texto de Gideão. Lá em Juízes capítulo 6, Deus falou comigo que Gideão, ele malhava o trigo no lagar para salvar o trigo dos midianitas. E o Senhor falou comigo naquele dia que houvesse uma vigilância muito grande e que nós guardássemos o nosso trigo dos midianitas. É tempo de nós guardarmos o nosso trigo dos midianitas. E Deus confirmou essa palavra porque justamente hoje eu estava pensando em entregar a palavra e não sabia se eu entregava a revelação, se eu não entregava a revelação, as coisas que eu ia dizer: Senhor, falo hoje, no culto não falo. Hoje eu tive culto na minha igreja e Deus confirmou de uma tal forma que Deus primeiro chamou uma diaconisa, ela entrou com na oportunidade ela confirmou usando a palavra da multiplicação dos pães e dos peixes. E foi ali Deus falou comigo pela primeira vez. E na segunda vez, Deus chamou o pregador, e o pregador da noite, ele deu a mesma palavra, a multiplicação dos pães e dos peixes. E ali Deus continuou falando comigo, o Espírito Santo continuou falando comigo, que é a mesma coisa, assim como Deus me deu o texto de Gideão. Gideão era um homem pequeno, era um homem que não tinha significação na época. A mesma coisa Deus fez com aquele menino, trouxe um menino, alguém que era pequeno, que não significava nada, e ele guardou com ele 5 pães e 2 peixinhos. E ele guardou naquele cesto aquele alimento, aquele pequeno alimento, e ele levou para o deserto. Jesus estava indo para o deserto, ele seguiu Jesus até o deserto. Ele não foi até o deserto de mãos vazias. E o que o único menino tinha nas mãos não era um príncipe que tinha nas mãos, não era alguém importante, não era um governador, não era alguém rico, era um menino que levou no seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos. E havia uma multidão muito grande naquele deserto que seguiu a Jesus. E o que Deus estava falando comigo nesse culto é profético isso. É que esse momento que nós estamos vivendo, nesse momento de deserto, nesse momento de escassez, um momento de crise, um momento onde, da mesma forma que Deus me mostrou os gafanhotos tentando destruir o trigo do povo de Deus, a escassez naquele deserto onde Jesus estava pregando para aquela multidão. E ali Deus usa um menino, assim como usou Gideão, que também não era ninguém naquela época. Deus pegou uma pessoa insignificante na época, Deus usou um menino. E Deus pegou 5 pães e 2 peixinhos, e Deus usou o trigo, a maneira como Gideão salvava o trigo, a maneira como o menino usou aquele cestinho com 5 pães e 2 peixinhos, com uma pequena quantidade de alimento. Deus multiplicou naquela multidão.
Deus tem falado muito no meu coração a respeito da vida de José. Quem era José? José não era um primogênito também. José era uma pessoa que era um menino na época, diante de muitos irmãos, e ele não era o primogênito, ele era o último dos filhos, o mais novo. E na Bíblia, o mais novo, ele não tem... quem tem a honra é o primogênito que tem o primeiro, que tem a bênção, né? E o que acontece? Deus pegou aquele menino que também era rejeitado, era insignificante na cultura da época, e Deus transformou ele num grande governador do Egito. Ele passou por muitas coisas, mas tudo que Deus colocava na mão de José, daquele que era julgado menino insignificante, que não era ninguém, tudo que Deus colocava na mão de José prosperava. Ele administrava bem. E ele soube pegar um momento de crise, que foi o que aconteceu naquele Egito, 7 anos de fome, e que Deus deu para ele aquela revelação de 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Ele soube administrar todas as coisas conforme a vontade de Deus. Ele criou ali celeiros, e ali eles salvavam os cereais, ali eles guardavam os cereais para o momento que viria a fome. Eles guardaram enquanto eles tiveram. Então o que eu quero dizer para vocês hoje é: guarda tudo que você tem. Tudo que você tem, que Deus estiver falando para você guardar, peça instrução a Deus. Deus, eu guardo isso porque o Senhor falou comigo em Eclesiastes também. Deus deu a mesma palavra em Eclesiastes. É tempo de guardar, não é tempo de lançar fora. E guarda tudo que você tem. Se eu falo financeiramente, eu falo materialmente, eu falo também, eu transmito para você o que Deus está me falando também na questão de vida, na questão espiritual, tudo que Deus tem dado para nós, todas as palavras, todas as experiências. Guarda o que você tem, guarda o que Deus está te dando hoje, guarda. E também guarda as amizades, as boas amizades que Deus tem colocado na sua vida, guarda os relacionamentos, porque a igreja do Senhor, ela precisa de relacionamentos. Muitas vezes acontece que as pessoas brigam umas com as outras ou têm diferenças e não fazem a obra de Deus, não estão juntas naquilo que Deus planejou. Nós somos um corpo, nós somos igreja. E no momento de escassez, no momento de deserto, no momento em que o gafanhoto vier, precisamos estar unidos em Cristo, porque um irmão vai precisar do outro. Um irmão vai precisar do outro em todos os momentos, né? Eu digo em todos os sentidos, porque se alguém estiver doente, o outro vai precisar estar junto, vai precisar ajudar. Se alguém tiver com necessidade de algum alimento, o outro vai precisar estar atento e vai precisar suprir as necessidades do irmão, ajudar a suprir as necessidades do irmão. E isso eu não falo, isso não é nenhuma teologia barata, nenhuma doutrina que eu estou criando aqui. Eu estou falando de uma revelação que Deus me deu a respeito desse tempo que nós estamos vivendo, e é experiência minha também de vida. Por quê? Porque eu já passei por tempos de necessidade, e quando Deus falou comigo isso, eu me lembrei do meu tempo de necessidade, eu me lembrei do tempo em que eu não tinha, em que eu não tive, e crentes, pessoas enviadas por Deus, bateram na minha porta, bateram na porta da onde eu vivia, e supriram as minhas necessidades. Deus supriu as minhas necessidades através desses irmãos, através dessas pessoas usadas por Deus. Então, quando eu não tive, tinha alguém ali para me ajudar. E sem eu ter dito nada, sem meus pais terem falado nada, eu era pequena na época, ainda era uma criança, mas Deus supriu as minhas necessidades através dessa sensibilidade espiritual dessas pessoas. E Deus supriu as minhas necessidades também de roupa, no momento em que eu também não tive, mas os irmãos, quem estava próximo, que sabia da questão que nós estávamos vivendo, não atentavam para isso, mas outros irmãos que não sabiam de nada, mas Deus dirigia aqueles irmãos, e aqueles irmãos estavam ligados nesse propósito de guardar
para o momento ou para as pessoas que vão precisar, porque a gente não sabe quando vem o momento da necessidade, a gente não sabe qual vai ser o dia e a hora, mas virá um dia e a hora da escassez, o dia do deserto. E para nós irmos para o deserto, precisamos estar preparados. Para nós lutarmos contra o gafanhoto, precisamos estar preparados. Precisamos malhar o trigo no lagar. E essa é a palavra que eu deixo para você nessa noite, nesse dia 8 de janeiro de 2015. Que Deus te abençoe e te prospere. Em nome de Jesus.